Se temos voz, é para vazar sentimentos. Essa é uma das frases encontradas em um certo trecho do livro O Último Voo do Flamingo, que descreve muito bem o autor de que falaremos nesse vídeo. Sua linguagem é rica e repleta de neologismos, palavras que ele cria lá Guimarães Rosa, de quem ele é amante confesso da escrita inventiva. Comentaremos um pouco da obra de ficção dele e, assim como fizemos no caso de David Foster Wallace e Mário Vargas Llosa, destacaremos um livro de não ficção e, em particular, um texto transcrito de uma conferência que Mia Couto proferiu em 2009. Escritor moçambicano de 60 anos, biólogo que continua trabalhando em sua empresa que faz avaliações de impacto ambiental, Mia Couto traz em seus livros uma linguagem singular, uma prosa carregada de poesia. De fato, ele estreou na literatura com um livro de poesia nos anos 80 e então partiu para o conto e o romance. Mia Couto teve obras traduzidas e publicadas em 24 países e recebeu diversos prêmios literários, dentre eles o Camões de 2013. Aqui no Brasil, ele foi inicialmente publicado pela Nova Fronteira e depois, a partir de 2006, pela Companhia das Letras. O último livro lançado aqui foi no ano passado e se chama Mulheres de Cinzas. Entre seus romances mais consagrados estão Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de 2003, que se tornou filme do português José Carlos Oliveira. Terra Sonâmbula, de 2007, com edição de bolso de 2015, um de seus romances mais célebres, em que o cenário é o da devastação do conflito que se seguiu à independência de Portugal a partir de 75. A Varanda do Frangipane, de 2007, em que, através dos personagens, Mia Couto explora uma saída utópica para um país em reconstrução após as quase 2 décadas de conflitos. E, finalmente, Antes de Nascer o Mundo, de 2009, um romance a respeito de inúmeros temas, mas que o principal é a culpa, o fantasma do passado que nos assombra. Numa entrevista de 2013, Mia Couto disse: "Metade da minha vida foi vivida em guerra, e Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Então tudo isso nos instiga a fabricar um mundo que não seja colado na realidade." Nessa linha, em um de seus 4 livros de contos, Histórias Abençonhadas, de 2012, ele capta um país em transição e fantasia e realidade se entrelaçam. Falando agora do ensaio, em 2009 saía em Portugal, pela editora Caminho de Lisboa, a coletânea E se Obama fosse africano? E outras interinvenções. No Brasil, esse livro foi lançado em 2011. Com exceção do artigo que nomeia o livro, escrito para ser publicado mesmo, trata-se de uma reunião de textos elaborados para conferências ou seminários. Assim, o tom do livro é bem leve, parece que ele está falando. O título já revela um hábito no estilo de Mia Couto, a palavra interinvenções, uma brincadeira que desarticula o automatismo. Temos uma coleção de escritos de intervenção, mas que não abrem mão do caráter inventivo sinalizado no subtítulo, ou seja, intervenção com invenções. Alguns tópicos serão na obra uma recorrência. Um deles é a naturalização dos infortúnios e, diante disso, certa esquiva de responsabilidades. Faz parte dos males a que o escritor nomeia, metaforicamente, peúgas rotas, sapatos sujos ou ratoeiras. Para ele, estes são talvez os maiores inimigos que os moçambicanos hão de vencer para entrar pela porta da modernidade e do progresso verdadeiro. No ensaio O Planeta das Peúgas Rotas, Mia Couto reivindica o dever que têm os cidadãos africanos de, renunciando a um certo coitadismo, construir a si mesmos, sem atribuir a culpa dos fracassos ao capital estrangeiro ou à história de que foram vítimas. Parece algo análogo ao que às vezes escutamos pelas bandas de cá, não? Trata-se primordialmente de uma mudança de postura e pensamento, sem a qual as possibilidades de sucesso se reduzem expressivamente. Podemos dizer que, nesse caso, o autor exorta os indivíduos a serem pessoas, a fazerem de sua palavra um instrumento luminar. Sem dúvida, entrevemos, nesse momento, a lição de que a responsabilidade pelos nossos destinos cabe a nós. Eis a bronca de Mia Couto em O Planeta das Peúgas Rotas. Abre aspas. Se falhamos, é porque alguém tramou um mal-olhado. Não nos assumimos como cidadãos fazedores e responsáveis. Não produzimos o nosso destino, mendigamos as forças poderosas que estão para além de nós. Fecha aspas. E Se Obama fosse africano e outras interinvenções, configura-se como um livro fundamental para o desfrute da literatura e da reflexão contemporânea.
A lucidez de Mia Couto surge como urgência e saída, esperança frente aos obstáculos. No labirinto em que as nossas maiores misérias dialogam, a palavra do escritor ainda deixa entrar a luz da poesia na casa do pensamento.